TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, muito prazer estar novamente aqui, iniciando mais um programa do Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, aonde nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a conjuntura política nacional, a conjuntura política do Estado. Se der tempo, a gente fala um pouquinho da conjuntura política internacional. Mas estamos num momento em que as candidaturas a presidente estão definidas, as candidaturas a governo do Estado estão definidas, as alianças estão quase que na reta final, porque ainda podem mudar até o prazo legal, né? Composições, novas alianças, ainda poderemos ter novidades no percurso. Mas eu e Moisés, aqui também diretor da TV, estamos hoje, neste momento agora, desculpa a repetição, a redundância, mas nós estamos agora sobre a decisão de todos os partidos, com definições claras, objetivas. O jogo está dado, a regra do jogo precisa ficar clara para todo mundo, e muitas emoções nós vamos viver aqui de hoje até outubro. E de hoje até outubro, aqui no Núcleo de Jornalismo da TV, nós vamos analisar as propostas, os debates, as posições, a evolução das pesquisas, para que todos possam ter diversas opiniões, mas que tenham também uma visão de verdade, um jornalismo de verdade, transparente, cristalino, onde as pessoas possam ouvir, refletir e decidir. Fala, meu amigo Moisés. Olha, Madureira, é uma satisfação estar aqui novamente aqui no Núcleo de Jornalismo. Eu acho que as cartas estão aí na mesa, né? Algumas coisas ainda podem mudar, como você disse, mas no fundamental o jogo vai começar, já começou, e eu acho que o campo popular, que foi durante esse último período aí, dos 3 anos, bombardeado, eu acho que saiu com uma solução, certo? Que dá grandes possibilidades da gente fazer com que o campo popular esteja no segundo turno. Eu acho que teve uma ousadia do campo popular, e aí o campo popular que eu estou citando é a alternativa aí, quer dizer, da aliança PT, PCdoB, PROS, com o apoio de setores progressistas do PMDB e também do PSB, a neutralidade no primeiro turno, mas o apoio no segundo turno. Eu acho que, no frigir dos ovos, o vetor resultante da luta política aí recente, que nós viemos tratando aqui no Núcleo de Jornalismo, eu acho que a gente está aí numa posição razoavelmente boa para fazer o enfrentamento político. Então, eu estou confiante. Então, nosso amigo Moisés aqui já começou a introduzir uma das facetas, né, da eleição, que foram as definições. Vou aqui jogar mais um dado para a gente refletir sobre eles. De todas as candidaturas que estão postas, todo mundo sabe que o tempo de televisão e de rádio dos candidatos é uma definição importante, porque isso define o tempo de exposição que cada candidatura vai ter na eleição. Dos seus programas. Dos seus programas, aquele programa tradicional, né, no final da noite, e os spots durante o dia e tal, esse negócio todo. A regra do jogo deixou a seguinte divisão do tempo de TV. Geraldo Alckmin vai ter 6 minutos e 3 segundos, é o primeiro maior tempo. Lula, na coligação PT, PCdoB, PROS e PCO, 2 minutos e 7 segundos. Henrique Meirelles, MDB e PHS, 1 minuto e 38 segundos. Álvaro Dias, Podemos, PSC, PRP e PTC, 33 segundos. Ciro Gomes, PDT e Avante, 33 segundos. Marina Silva, Rede PV, 16 segundos. As outras candidaturas terão tempo na faixa dos segundos, mas esses aqui são os candidatos que têm sido mais... Quantos aí até o Ciro? Até 4? os
5. 1, 2, 3, 4. Até o Ciro, 5. Entrando a Marina, 6 candidatos. Marina tem quanto tempo? 16 segundos Não, de... então vamos botar os 5. Então, os 5 candidatos até 30 segundos. 30 segundos é um comercial. Exatamente. O horário principal. Exatamente. E isso aqui tem peso para os spots, Então, né? acima de 30 segundos de um comercial convencional aí da publicidade brasileira, só tem 3 candidatos, que tem além de 30 segundos. O MDB, o Podemos, o Álvaro Dias e o... Henrique Meirelles, 1 minuto e 38 segundos. Depois do Henrique Meirelles? Aí vai 30 o Lula, 2 minutos. Não, eu sei. O Alckmin, Ciro, Lula, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Ciro Dias, Gomes. Álvaro Dias, 33 segundos. Então, vamos tirar o Álvaro Dias. São 3 apenas que tem mais de 30 segundos. É incrível isso, hein? Não, o Álvaro Dias tem 33. Eu sei, mas... Você está desconsiderando a candidatura dele? Não, eu estou falando assim, 33 e 30 é mais ou menos um comercial, né? Eu estou falando que, como é uma desproporção isso. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, no tempo de TV, o jogo, né, as duas principais candidaturas é a do Geraldo Alckmin com 6 minutos e a do Lula com 2 minutos. São os 2 maiores tempos de televisão. Estes respectivos tempos de televisão podem impactar diretamente todas as pesquisas que até agora foram publicadas. Até agora, quando Lula é candidato, você tem Bolsonaro e Lula disputando a liderança. Quando você não tem Lula candidato, é Bolsonaro disparado. O Alckmin lá embaixo e os outros candidatos também navegando ali um pouco distante. O tempo de TV hoje pode reverter todas as pesquisas que foram apresentadas até hoje. Você está fazendo uma afirmação política. Não, é a experiência histórica de eleição. Veja bem, se a gente for raciocinar em todas as eleições brasileiras da reabertura para cá, todo candidato que chegou no ano da eleição, nas pesquisas, com 20%, 30% no início da campanha, ajudado com as coligações, mantendo um robusto tempo de televisão, chegou no segundo turno e com uma ou outra exceção ganhou a eleição. A eleição deste ano não terá essa característica. Primeiro porque ela está completamente em aberto. Aquele quadro de instabilidade, ele permanece ainda, mas ela está em aberto. Porque, veja, o candidato que tenha maior tempo de televisão, mesmo com o maior tempo de televisão, não tá criando, como se chama no popular, não está criando liga. Não está criando empatia com o eleitor. Agora. Mas não está conseguindo... Eu sei, mas ele tem esse tempo, mas esse tempo vai ser usado a partir do dia 31 de agosto. Sim. Certo? Até agora, o que você deve estar chamando a atenção, assim, como um candidato que está lá embaixo nas pesquisas, consegue angariar apoio de partidos que lhe dê 40% de todo o tempo de televisão. Aí tem uma coisa não muito explicada, assim, teoricamente, né? Conceitualmente. Porque a tendência dos partidos seria se coligar com aqueles que estão mais à frente nas pesquisas. Bolsonaro. Não, o Bolsonaro e tal. Agora, um outro dado também importante que é o seguinte: em nenhuma eleição foi para o segundo turno a candidatura que não tinha aliança. Não é isso? Isso também é um dado que eu vi. Então é o seguinte: Bolsonaro não tem aliança, né, só do vice. Marina não tem aliança, é puro sangue. Ciro é puro sangue. Não, Ciro está com a frente. Não, eu sei, mas a composição da aliança, vice, presidente e vice, é tudo do PDT. Que é a... Não, o vice é a Cátia Abreu. Cátia Abreu. Certo, eu estou falando. Então, agora, eu acho que nesse caso aí,
essa definição da distribuição do tempo é uma coisa de cúpula, né? Totalmente de cúpula. Porque, diferentemente do que dizia os procuradores, certo? Os procuradores da Lava Jato, que eles diziam que iam mudar o país, não é isso? Eu até contei aqui para você do Dallagnol, né? Uhum. Que foi no Jô Soares. E aí eu queria botar em votação ali na plateia do Jô. Assim, eu lembro. Ia mudar ou não o país, aí o povo, o Jô estava meio constrangido de perguntar, mas ele insistiu, aí o Jô perguntou, e o povo não votou ali, né? Votou contra o Dallagnol. Inclusive a manchete do Globo foi essa, que depois da Lava Jato, porque a primeira eleição pós-Lava Jato, os velhos conhecidos continuam disputando a eleição. Então a Lava Jato passou, mas não influenciou a política no sentido da definição dos candidatos. Na campanha, vamos ver o que vai dar. Agora, esse tempo do Alckmin é um tempo trabalhado na cúpula dos partidos, etc. Tal, que é quem comanda o processo eleitoral. A questão é saber até que ponto o debate dos últimos anos aí sobre corrupção, Lava Jato, prisão, vai influenciar para que alguém que está com 30 segundos, que é um comercial, meu nome é Enéas, ou coisa desse tipo, certo? Vai conseguir, como é que vai debater os programas, o cara com 30 segundos, né? Então, a importância das redes sociais, né? Da internet e tal, etc., que certamente vai ter que, porque até do ponto de vista assim, das campanhas mais de rua, mas tal também o TSE já limitou muito, né? O negócio das bandeirolas, dos outdoors. Na verdade, o TSE está restringindo mais ao processo eleitoral, que já foi bastante restritivo na elaboração da lei vigente, da lei que está em vigor. Porque encurtou a campanha? Encurtou campanha, encurtou tempo de televisão, encurtou dinheiro, ou seja, é uma eleição de caráter extremamente restritivo do ponto de vista democrático, do debate, da opinião. E também essas movimentações tradicionais, com bandeira, com panfleto, com camisa, também é restrição. Além da restrição, né, formal, tem uma restrição financeira, né? Porque se Exato. O cara não tem muito dinheiro também. Exatamente. Nesse ponto financeiro, você há de convir, né, Madureira, que o financiamento por CNPJ, que era por empresa, é um troço meio estranho, né? Porque o CNPJ não vota. Então, por que um CNPJ gostaria de botar dinheiro na campanha de alguém? Quer alguma coisa em troca, óbvio. Quem dá dinheiro quer alguma coisa em troca. Então, isso tem muito a ver com todo esse rolo aí de corrupção e tal, etc. Então, nesse aspecto, eu acho que o Congresso decidiu corretamente. O financiamento é só de CPF, que quem vota é o CPF. Tem que ver como é que controla isso aí. Assim, tem uma nuance nessa questão do CPF, que é a seguinte: você proíbe a contribuição do CNPJ, da empresa, mas você não limita a contribuição do CPF, que é dono do CNPJ. Então, não, tem uma limitação. Mas a limitação né? Não, eu acho que o empresário, pessoa física, ele continua podendo... Mas ele pode dar o que? Mais do que você, que é professor? Aham. Pode. Essa é uma... essa coisa é uma abertura, é uma forma que foi elaborada, pelo menos para o lado de lá, minimizar a proibição de contribuição das empresas. Mas, enfim... Esse na prática, ele também é uma decisão que tem um caráter... foi bom acabar com a contribuição das empresas, mas fizeram uma manobrinha lá para tentar... Mas enfim. Outra coisa que eu queria comentar contigo nisso que você estava levantando, antes de entrar em coisas mais políticas da eleição, perspectiva, por que ainda nós temos uma situação em aberto, né? O calendário eleitoral, ele aponta o seguinte: todos os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro das candidaturas. Fizeram suas convenções até o dia 5. O TSE bancou, é bom que as pessoas fiquem sabendo do que aconteceu nos bastidores. O TSE bancou no verbo, não é nenhuma decisão de caneta e resolução, bancou no verbo que os partidos decidissem logo
as suas candidaturas a presidente e os seus vices até o último dia 5 para resolver em cima. E mais entregar embaixo, o TSE na em segunda, 24 horas. em 24 horas. Mais embaixo, nos estados, para candidatos a governador, senador, é o prazo normal, que é até 15 de novembro. Isso chama... Desculpa, 15 de agosto. Isso chama-se casuísmo. Exatamente. Isso se chama autoritarismo. Exatamente. Isso se chama manobra. Assim, para... O Madureira, professor, ele não vai falar isso, mas eu tenho que falar. Isso é uma manobra. Isso é uma safadeza. Por quê? Porque, primeiro, eles apresentaram como um estudo dos técnicos. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, que é isso? Que é isso? Exatamente. Minha neta fala assim, que é isso? Exatamente. Então, o que acontece? E aí ainda tem... A lei permite ainda substituir candidatos até 17 de setembro. Aqui é a data mais importante. Por que aqui é a data mais importante? Porque aqui eu quero introduzir a questão do Partido dos Trabalhadores ter retirado do plenário do Supremo Tribunal Federal a discussão da liberdade do Lula, né? Deles terem recuado do recurso, querer tirar do plenário para levar para terceira turma, não é? Não, eles retiraram para poder discutir no TSE primeiro. Né, mas eles, no pedido deles, do PT, eles fizeram um pedido para retirar do colegiado principal para ir para acho que terceira ou quarta turma do STF. É óbvio que aí e retirar o tema elegibilidade. Exatamente. Então, quer dizer, até 17 de setembro é o prazo limite para acontecer substituição de candidatura. Então, no caso, que é a tal incógnita que as pessoas ainda perguntam, afinal de contas, Lula vai ser candidato até o final ou não? Então, qual é o prazo legal que existe? Até 17 de setembro, essa pergunta continuará sem resposta, porque não vai ser julgado no STF. O TSE pode julgar, dizer que está inelegível, cassar, tem que substituir, mas aí caberá recurso ao STF novamente, né? Dele se manter candidato, tal, essa coisa toda. Então, o primeiro teto definidor do processo eleitoral, a primeira data, né, pelo marco, é 17 de setembro, que é o limite para se fazer substituições de candidatos. Não sei, aí teria que fazer uma pesquisa, se nesse dia 17 também seria possível reconfigurar coligações. Não, aí tem que fazer uma consulta, porque pode ser provavelmente sim. Porque pode ser que em 17... Porque, veja bem, eu acho que sim, porque é o seguinte, as chapas podem ser reconfiguradas. Se eles estão coligados, não pode, é o seguinte, trazer um partido para dentro. Isso provavelmente não pode. Mas as coligações que já existem, no caso... Não, eu estou falando da possibilidade de botar um partido para dentro? Fazer eu acho que isso aí não. Porque aí, isso aí seria uma desconfiguração. É o seguinte, nas configurações estabelecidas no dia 5, ali dentro... Não, aí isso é permitido. A dúvida era se também poderia... Digamos, o MDB larga o Meirelles e vai para o PSDB. E o Ciro junta com o PT, né? Essa dúvida... Eu acho que essa não tem mais não. Mas, de qualquer forma, dia 17 de setembro é o deadline para mudança de nome. Vamos tirar o Alckmin e botar o Fernando Henrique. O limite é 17 de setembro, né? Para fazer a mudança. Mas eu acho que era bom registrar aí para o telespectador saber que essa coisa aí do Supremo, de que o Lula tirou o recurso do plenário, isso ainda não está resolvido. Não sei se você tem notícia nova. Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 8, né? Isso, 8 de agosto. Dia 8 de agosto. Até onde eu sei, havia um pedido do Fachin o relator, para que a defesa do Lula falasse sobre a elegibilidade. E então eles entraram com um pedido, mas esse pedido tem que ser analisado pelo Fachin. Se você ver a jurisprudência, o passado, sempre que a defesa pede, tira isso, o cara aceita. Porque não vai fazer um troço contra... A defesa não quer mais aquele recurso. Então, tem muito sentido você
certo? Por quê? Porque é um troço que interessa ao paciente. Não é uma coisa assim, pô, você denunciou que o cara roubou. Aí não adianta, bicho, vai agora você recuar, não. Agora já é... Pelo histórico, né? Pelo histórico ele teria que aceitar, em tese ele aceitaria. Como nós não podemos esquecer nunca que nós estamos num período estranho, de exceção, né? Não seria nada difícil o Fachin negar, não seria nada difícil. Não, agora vamos discutir a liberdade. Exatamente. Não seria nada difícil. Agora, por que a candidatura, o Lula, não a candidatura, a defesa do Lula fez isso? Porque, como dentro do texto, né, dos pedidos, está lá considerar o Lula elegível, pelo menos provisoriamente, se o Supremo tomasse uma decisão não é elegível, pronto, acabou. O Lula não ia ter mais nenhum lugar para ele fazer um recurso. Então, quer dizer, tira esse debate do Supremo e deixa o registro da candidatura seguir a tramitação no TSE. Porque se o TSE tomar uma decisão que a candidatura do Lula não aceite, não goste ou não concorde, ele tem ainda um recurso a fazer no Supremo. Certo? A gente não vai, como nós estamos gravando hoje, quarta, dia 8, quer dizer, amanhã já tem o primeiro debate na Bandeirante com os presidenciáveis. É óbvio, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Quem vai representar o PT no debate? É o Lula ou o Haddad? É evidente que essa aqui é mais uma provocação, porque esta é uma situação que vai estar presente, porque veja, ele é candidato, vai dar entrada na ata, né? Vai dar entrada na ata lá no TSE para ser candidato, candidato a presidente, e é normal que todos os presidenciáveis, todos os candidatos, sejam convidados a participar de debates em TV. Principalmente, né? Não, os principais, os que estão melhor colocados na pesquisa. Sim. Que é o caso. Né, pelas pesquisas é o segundo, aí fica a pergunta, e aí? Como é que é? O candidato não vai poder falar? O candidato não vai exercer o seu direito de expressar seu pensamento, sua opinião? Como é que é isso? Eu quero falar. Sim, diga. Que é o seguinte, eu acho que eles estão numa sinuca de bico. Certo? Essa situação, eu acho que é o seguinte, tem duas coisas novas nessa eleição, né? Além daquilo que você falou, da restrição que teve na eleição. Então é o seguinte, é a candidatura do Lula, com Lula, PCdoB, PCO e PROS, e é o Bolsonaro. Essas são duas coisas aí que... quer dizer, primeiro, se você analisar toda a mídia, principalmente a mídia comercial, hegemônica, aí, a mídia... do monopólio, eles bateram cabeça com essa estratégia aí de botar o Lula candidato, o Haddad primeiro vice e a Manuela segundo vice, certo? Essa estratégia deixou os caras meio sem ação, porque esse urdimento aí jurídico que eles estão trabalhando, qual é a marca agora para Bandeirantes? Vamos dizer, eu não sei o que vai acontecer, você já está assistindo aqui, e o debate já vai... Não coloca o Lula. Isso vai ajudar o que o Hélio Gaspari disse sobre o Fux, né? O Fux deu uma decisão aí sobre uma provocação aí de um grupo político aí, de estudante aí, de jovens, né, que é o MPL, dizendo que tinha que considerar o Lula já fora do baralho e tal, totalmente contra a legislação. Ele não podia fazer outra coisa do que negar aquele pedido, que foi uma provocação ao tribunal. Mas ele aproveitou e já disse, olha, eu tenho dito que ele é inelegível, etc. O Hélio Gaspari falou assim, poxa, Fux, você está querendo ajudar o Lula, pô? Entendeu? Porque, pô, você fica botando uma etiqueta que o Lula está sendo perseguido. Agora, a Bandeirante, o que vai fazer? Não vai botar o Lula, o suplente do Lula, o vice do Lula? Então, é para dizer o seguinte, olha, pessoal, o Lula está preso, é candidato, vai ser registrado, e depois vai ser analisado, mas eu já tenho uma opinião, o Lula não vai ser candidato. Agora, se botar o Haddad, também não é uma coisa que eles estão... Então, quer dizer, eu acho que é uma sinuca que esses segmentos aí, que estão deixando o Estado de Direito de lado para tentar ganhar uma eleição na mão grande, numa situação muito difícil, né? Eles estão percebendo que por mais que eles digam, repitam, reafirmem, botem nos jornais, botem em manchete, botem em telejornal,
emitam uma opinião negativa sobre a candidatura Lula, eles também é o seguinte, não adianta, tem ali um patamar, o cara tem um patamar e esse patamar pode colocar no segundo turno. E aí, e se caçar, Moisés, a candidatura, definitivamente cai o véu. A perseguição fica comprovada. É comprovada, porque é o que falta. Não vai ser candidato, pum, aí acabou, não vai ter como dizer. Por mais que você diga, não, porque foi Lava Jato, porque foi corrupto, que não sei o quê, caçou, perseguiu e impediu. Enquanto outros, todos condenados com processo, serão candidatos. A presidente, a governador, a deputado, e está tudo lá aparecendo. O único que não vai poder, Luiz Inácio Lula da Silva. Espera aí, Moisés, que a gente vai rapidinho para o intervalo e volta aqui no nosso bate-papo. Tem muita coisa a ser dita. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Você que está em casa, vamos aqui voltando do nosso intervalo, mas antes de continuar o nosso bate-papo, não posso esquecer de lembrar você que se você quiser assistir a TV pela internet, www.tvcrio.org.br, e se você quiser assistir pelo seu aparelho celular, baixe o aplicativo da TVC Rio que você assiste da onde você estiver pelo seu aparelhinho celular. É a TVC Rio no século XXI. Moisés, a gente estava aqui dizendo que a gente foi para o intervalo e voltou com afinal de contas, como é que eles vão sair da sinuca de bico nessa situação do Lula? Né? Vai chamar ou não vai chamar para o debate? Eu acho que é uma dupla sinuca de bico, né? Porque se for para esse debate sobre democracia, né, tem direito, não tem direito, etc. Tal, é o seguinte: primeiro, o Lula é candidato. Então, acho que a gente, inclusive, deve não ter essa discussão. O Lula é candidato, por quê? Porque ele foi aprovado na convenção e quem define os candidatos são os partidos. Então, quer dizer, não existe uma terceira força que decida se o cara é candidato ou não. Então, agora, tem um prazo de registro, que é dia 15 de agosto. Vai ser registrado. Sim, aí o tribunal vai ser provocado a analisar a situação. Aí, a partir daí, vai correr a tramitação. Certo? Então, primeiro, as pesquisas têm que colocar o Lula. Porque pesquisa é oficial, você não pode botar mais o Madureira na pesquisa. Não pode botar mais o Moisés, ou botar a Gleice. Tem que botar o Lula. Tem que botar o Lula. Certo? E nos debates tem que chamar o Lula. Sim, mas o Lula não está podendo adentrar o ambiente fisicamente. Ou vai botar ele via TV, conferência, né? Conferência, como faz com... como é que é? Já se faz na justiça, já se faz depoimento via... teleconferência. Então põe o Lula na prisão e tal no debate. Porque o Lula é candidato. Se ele é candidato, ele tem direito a defender seus pontos de vista, certo? Não é uma questão física. Ou se isso é uma incongruência da lei, pode ser que alguém que está nos assistindo, isso é uma incongruência, o cara está preso, não pode ser candidato. Podemos analisar esse fato. Mas, objetivamente, ele é candidato. E todos os advogados... Tanto e a justiça, como disse Carmen Lúcia, aí falando uma coisa certa, a presidente do STF, ela disse o seguinte: a justiça não funciona por ex officio. Não é por ofício. Ela não vai, soube que o Lula é candidato. Está proibido. Não existe isso. Alguém tem que entrar lá dizendo que o Lula não pode ser, ou uma legislação que diga que o TSE vai analisar se todos os preenchimentos estão corretos e tal, que é o caso, certo? E tal, etc. Então, até a data. Por que eles inventaram esses 10 dias, 12 dias? Sei lá, nem me lembro da época que inventaram, mas isso está na lei. Então é o seguinte, no dia 15 o Lula vai ser... Então até o dia 15 as pesquisas têm que botar o nome do Lula. Não tem mais essa solução que você falou aqui no início. Assim, quando o Lula não está, vem o Bolsonaro. Não pode ser mais. Não podem mais fazer pesquisa sem o nome do Lula. Ou eles não vão fazer pesquisa nenhuma. Ou vão suspender as pesquisas. Não tem mais pesquisa. E não podem divulgar as pesquisas antigas. Exato. Porque eles podem divulgar a antiga se tiver uma nova. Né? Porque o cara não pode pegar uma antiga pesquisa aqui. Digamos, o Joaquim está na frente e aí ficar usando o ano inteiro aquela pesquisa. Não pode. Então é o seguinte, ou divulgam a pesquisa nova e aí podem falar o que era antes,
ou não vai divulgar mais pesquisa. Não, pode ser que seja isso. Pode ser que ele só divulgue pesquisa depois do dia 17 de setembro. Exatamente. Agora, eu queria dizer que é o seguinte, há um compromisso das forças populares de seguir o roteiro que foi aprovado. Sim. E todos nós estamos esperando isso. Então, é o seguinte, eu vi uma entrevista da Gleisi, que é presidente do PT, da presidente do PCdoB, Luciana, parece? Luciana Santos. E do Haddad. Domingo para segunda, já 30 minutos, meia-noite e meia e tal, dizendo, tem esse vídeo e tal, dizendo que é o Lula, o Haddad o vice e a Manuela o vice final. A Manuela é vice do Lula, se o Lula pudesse se candidatar, e é vice do Haddad, etc. Então, isso não tem discussão mais. Então, isso todo mundo tem que cobrar, porque senão não tem sentido a luta política, não tem sentido o acordo político, principalmente no campo popular, certo? Então, eu acho que essa jogada política deixou os caras desnorteados, né? E demonstra uma coragem do PCdoB, uma coragem do PT, ter trazido o PROS também, foi uma coisa que eu pelo menos não esperava, certo? Também não tenho muito conhecimento do que é o PROS e tal, certo? E o do PCO. E de segmentos do PMDB, porque eu não acredito que o Requião vá apoiar a candidatura do do ponto de vista da política, você tem setores do MDB, Requião, em Alagoas, regiões do Nordeste, que tem setores do PMDB que vão apoiar não vão apoiar o Meirelles, né? Acho que formalmente não estão na aliança, mas estão dentro do arco de composição desse campo progressista, foi contra o golpe. Agora, eu queria então, invertendo aqui os papéis, fazer uma provocação e uma pergunta, que é o seguinte, eu disse que dois aspectos são meio novos, ou que estão bem polarizando a eleição. Uma é essa situação do Lula, o que está tirando o véu, na sua palavra, certo, desses segmentos golpistas. Que o Lula não pode ser candidato por isso e tal, como se pudesse interpretar a lei de ofício. Então é o seguinte, não pode e tal. Ontem não, acho que num dia, acho que anteontem e tal, eu vi na Globo News aquela jornalista que faz um programa sobre, logo depois do Jornal da Globo, certo? De São Paulo, ela, dizendo o seguinte, encontrou uma expressão em inglês para dizer o seguinte, tem que respeitar a democracia. Então é o seguinte, você não pode provocar a democracia. Então é o seguinte, a lei permite, mas você não pode usar essa lei, porque você tem que analisar a coisa razoável da política. Então era para dizer o seguinte, como é que pode inventar essa solução aí de botar o Haddad? Ela falou mesmo, tem que respeitar, vai criar essa tensão, etc. Quer dizer, os caras estão sem, eles não estão conseguindo ter argumento, porque eles vão ter que falar que os candidatos são os que saíram das convenções. Eu acho que aí, Moisés... Mas eu queria te provocar para você comentar isso, e comenta que é o seguinte, o Mourão é um general da reserva. Que já falou besteira, né? Eu queria dizer isso. No primeiro dia da campanha, porque logo depois já deu uma batatada. Segunda-feira ele falou, você é professor, então você pode falar isso de gabarito, com gabarito. E sociólogo ainda. Sociólogo. Só para deixar ele mais... Então é o seguinte, você fala de palanque, que é o seguinte, ele disse que a indolência dos índios e a malandragem dos negros africanos. Mas será que pode candidato, mesmo a vice, fazer preconceito, praticar um preconceito? Isso não é um troço que fere a lei, podia dar prisão, inclusive, sem... Cassação da candidatura. Aliás, impugnação do registro de candidatura. E sem fiança. Porque preconceito no Brasil, o que você achou disso, professor? Moisés, eu vou dizer para você o seguinte, semana passada a gente comentou aqui que eu assisti o Roda Viva, a entrevista... Roda Viva não. Roda Viva. A entrevista do Bolsonaro. Ou foi na Globo News? Não, eu via do Roda Viva e via da Globo News. Quer dizer, é um negócio que... Aliás, não podemos nem deixar de comentar que o Bolsonaro, tentando ser engraçadinho, provocou a Rede Globo
Assim, o Roberto Marinho não apoiou a Revolução de 64? Aí no final do programa, aquilo ficou tão ruim, mas tão feio, que assim, nitidamente a produção do programa, no final do programa, fez uma notinha de ouvido de rodapé da... Como é o nome dela? Meu Deus. A repórter lá da Globo, que assim, ele cantava no ouvido e ela... Miriam Leitão. Ele cantava no ouvido e ela repetia o que a produção lá estava falando no ouvido dela. Mas ficou um negócio assim tão... Chocante, porque assim, não, a Rede Globo reconheceu o erro, a Rede Globo apoiou, foi errado, mas a forma como a coisa foi feita, ficou um negócio assim tão digno de um picadeiro, né? Porque assim, uma palhaçada do lado e uma palhaçada do outro. A do vice-presidente do Bolsonaro foi mais um ato de comédia, porque ele enche a boca para dizer, né? Não, porque o europeu, o indígena e o negro é uma amálgama, né, da indolência e da malandragem. E o europeu é a gente fina, né? Pois os índios e os africanos é que deram... A frase dele, então é o seguinte, sabe como é que é, né? A nossa composição, ou seja, dando um caráter pejorativo, nítido. E logo depois, e aí ele falou, não, vocês me interpretaram errado. Não, ali foi uma declaração preconceituosa, uma que atinge matizes e culturas que estão aí há séculos defendendo e se organizando para estar sobrevivendo e criando raízes. Aí vem um cidadão desse, faz uma fala desta forma, não é a menor sombra de dúvida, preconceituoso, racista, cometeu crime, em pleno processo eleitoral. E no primeiro dia. No primeiro dia, primeira declaração, se eles estavam na expectativa de manter o Bolsonaro calado para não correr o risco, o vice foi lá e... Mas será que isso não foi mais uma provocação? Não foi um troço feito de laboratório para polemizar nesse campo? Mas veja, aí é outro aspecto... porque você sabe que, primeiro, para repudiar como você fez, repudiar isso, certo? Seja de laboratório, preparado, para chamar atenção, para polarizar, porque você sabe, como você mesmo analisou aqui em outra fala, a visibilidade, né, é uma questão fundamental. Como o Bolsonaro está com 17 segundos, né? Eu sou bom, não dá nem para falar o resto, exato, certo? Como o Enéas conseguia falar, eu sou Enéas. O Bolsonaro não vai ter tempo nem para falar Bolsonaro, ele vai usar as redes sociais para polarizar. Esses debates que estão acontecendo. Exatamente. Então o cara chega lá, isso também os meios de comunicação acaba dando. Reforçando. Isso, e acaba dando um espaço que em publicidade comum é a propaganda gratuita. Certo? Exatamente. Que é assim, você fez um debate lá, um troço insignificante, tinha 20 pessoas. Reverbera. Aí você reverbera, vai pro Twitter alto, não sei o que. E aí é aí que eu acho que está acontecendo um erro, justamente. Está todo mundo preocupado com o Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro, não sei o que, isso e aquilo, então temos que isolar. Tá? Mas veja, as pessoas não estão entendendo que no Roda Viva e no Globo News, eu posso achar ele um comediante, eu posso achar que ele é ruim, mas veja, existe um eleitorado que quando escuta ele falar, se identifica. Claro. E o que eles estão fazendo, o que os meios de comunicação ou qualquer outra, até mesmo nas redes sociais, as pessoas estão acabando reforçando esse eleitorado, esse campo, e atendendo a estratégia dele. Que é aquilo... Falem mal, mas falem exatamente, bem. Exatamente. Ele vai para qualquer entrevista, fala o que quer não, porque aí a gente está sendo ingênuo. Ele não está falando para quem está sentado entrevistando ele. Ele fala para quem está em casa na televisão ouvindo. Porque, por exemplo, lá na escola que eu trabalho, professor, qual é o discurso depois da entrevista da Roda Viva e depois da entrevista da Globo News? Foi massacrado, ele foi instigado, espizinhado, tá vendo? Ele é vítima, então, é preconceito, exatamente isso. Então, ou seja, no dia a dia, as pessoas não estão percebendo que estão reforçando e consolidando um eleitorado. E esse é o problema, Moisés, porque mesmo com sei lá, quanto é que ele vai ter televisão? Sei lá, 30 segundos de televisão,
O problema é que agora estão reforçando, consolidando. Quando chegar aos 30% ou menos de 30%, ele vai chegar e... Meu nome é Enéas, como vai Enéas? E vai estar numa situação de consolidar um espaço. Esse é o perigo. Por isso que eu acho importante, Madureira, que o debate vá para os programas, o conteúdo. O que ele vai fazer para acabar os 16 milhões de desempregados? Certo? Ele disse que ia vender tudo, né? Ia vender, o Paulo Guedes, que é o economista que está falando em nome dele, aí provavelmente vai ser o ministro da Fazenda, esse é um cara, pô, totalmente maluco aí em política econômica, ultraliberal, neoliberal, etc. Então, e os programas sociais, né? Que programas sociais? Se ele está dizendo que o vice dele disse que é uma indolência, certo? E há uma malandragem do negro, então vai botar as cotas? Vai querer acabar com as cotas para os negros? Certo? Então eu acho que é importante trazer o debate para as coisas que mudam a vida das pessoas. Porque toda essa discussão democrática é importante com uma parcela da população mais intelectualizada, a classe média que acompanha os fatos políticos, etc. Mas o debate para o conjunto da população é sobre a vida concreta. Certo? Então, acho que é importante, e aí as campanhas populares, né, do campo popular, tem que se ater a isso para não cair nessa esparrela, que a mídia vai tentar. Eu quero pegar esse gancho que você falou, porque é o seguinte, acho que nós temos que recuperar um componente que é o do não voto. Por que eu estou falando isso? Tendo a acreditar que a campanha ela vai ter uma clivagem. Qual é a clivagem que essa campanha vai ter? Você vai ter, de um lado, todos os partidos golpistas em torno do Alckmin fazendo uma campanha de conteúdo moralista. Porque, veja, como é que o Alckmin vai ficar 6 minutos na televisão dizendo: trabalhador, eu vou tirar seu direito. Trabalhador, eu vou tirar sua carteira assinada. Trabalhador, eu vou precarizar o seu trabalho. Como é que vai ser? Então, qual vai ser a agenda que ele vai botar na televisão? As questões morais, ou seja, nós vamos ter de um lado. Não, eu não acho, né? Não. Ele, como tem muito tempo, ele vai querer disputar nesse outro campo. Mas ele vai inventar, né? Sim. Ele vai falar que o Real salvou não sei quem. Exato. Ele vai falar que São Paulo tem um programa das Ele vai usar a mesma estratégia que o Collor e o Fernando Henrique usaram lá quando foram candidatos. Que foi o seguinte: ó, tá tudo ruim. Para melhorar, vamos privatizar, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Vai ser a mesma lógica. Vai ser, vamos tentar fazer uma maquiagem. Isso, mas não vai fazer. Vamos tentar fazer uma maquiagem mais para lá, mas a lógica é o quê? Um marketing bem feito para justificar as medidas impopulares que eles ainda não conseguiram aprovar, para aprovar, se eles ganharem a eleição, no governo deles. E a questão moral. O outro lado vai ser uma campanha que vai, em primeiro momento, denunciar o ataque à democracia, o ataque aos direitos, o ataque à soberania, né? E isso foi feito para tirar o direito dos trabalhadores. Exatamente. Tem que ser uma ligação. Exatamente. Então, quer dizer, a tendência é a gente ter uma campanha polarizada por esses dois núcleos, né? De, assim, de política, né? De orientação política, ideológica e filosófica. Esse ser os dois aglutinadores da sociedade, os vetores do debate. Do debate da televisão. Exatamente. Por isso que eu não quero nem debater muito o próprio Bolsonaro, porque ele vai ser Agora, eu acho que vai ter isso que a gente já comentou aqui, que eles vão tentar usar factoides para se utilizar da mídia espontânea, eu falei gratuita e espontânea, da mídia espontânea, que é a notícia, etc. Tal. Eu me lembro da época do Collor, você lembra? Ele criou uma polêmica em Niterói, dizendo que foi agredido, não sei o quê, para chamar para si o debate que não é do programa eleitoral em si, que é engessado por cada partido, mas para trazer o debate geral. Agora, eu queria que você analisasse, porque a manchete do jornal o Globo, olha bem, a manchete do jornal o Globo do sábado, dia 4, olha, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Na prisão, Lula veta anúncio da chapa do PT. Você acha que o Lula tem alguma coisa a ver com o PT? Porque, veja, o Lula vetou
o Lula vetou o PT. O Lula e PT tem alguma coisa a ver. Não é uma forçação de barra. Pô, o cara dizer que o Temer vai vetar uma coisa lá do governo dele é alguma coisa, pô, é uma coisa assimilável. Então, quer dizer, há um desespero da mídia, e em particular do Globo, certo? O Lula não vetou nada. O Lula é o PT. Queiram ou não. Eu não sou do PT, por exemplo, certo? Mas você dizer que o Lula conversou com o dirigente e disse, a melhor estratégia é essa, que é os filhos do Roberto Marinho que devem fazer a estratégia do PT. Onde é que nós estamos? Eu acho que isso tem a ver... Você acha que a mídia está meio desesperada? Eu acho que isso tem a ver, Moisés, com uma constatação ao longo do tempo, que eu disse aqui, bateram. Não vou nem falar de mensalão, mas assim, ao longo dos anos, bateram. E o bolo subiu. Tentaram quebrar. E o cara tá lá. Lula é candidato? Pum! Líder das pesquisas. Então, esse é o desespero. Porque, veja, o próprio Lula já deu declarações, não vou nem entrar no mérito se isso vai poder acontecer ou não, mas o próprio Lula já deu assim, sou candidato e sou candidato para ganhar. E se ganhar, ele já apontou para alguns setores da sociedade brasileira e já falou, você vai ser preso. Nós vamos quebrar o monopólio da comunicação. Ele já deu essa declaração. Então é óbvio, não estou nem entrando no mérito da possibilidade disso ocorrer no eventual novo governo Lula. Mas o fato de você enxergar que é possível o Lula ganhar a eleição e que você pode estar numa situação em que, com o poder político de Estado na mão, você faça movimentos na abertura democrática, no resgate da defesa da soberania, do resgate do direito, que é a agenda, é uma agenda contrária ao que eles defendem, é óbvio que isso assusta. Então você precisa de qualquer jeito, de qualquer forma, por qualquer meio, eles precisam tentar descaracterizar, desmoralizar, tentar botar porque ao invés de botar uma manchete, PT decide que o Lula é o candidato, que foi a decisão. Aí assim, o Lula vetou o lançamento da chapa, então não trouxe que... Agora, isso que você falou é interessante porque eu vi um filme lá do presidente Roosevelt, americano, norte-americano, lá da época do Getúlio, etc., que eles trocaram figurinhas. E sabe o que ele fez? Ele decidiu o seguinte, vamos dobrar a composição do Supremo. Esse é outro debate. E decidiu dobrar, por quê? Porque aquela composição não representava mais a situação do país, certo? Ia impedir as reformas que ele queria fazer. E ele pegou. Eu acho que é bom analisar isso. Eu acho que não está no programa, não, mas tem que analisar isso. No debate da Globo News, fizeram essa pergunta, não sei se foi para o Alckmin ou para o Bolsonaro, ou para o Ciro. Fizeram essa pergunta. E aí, o senhor pensa na possibilidade de ampliar o STF, né? O Bolsonaro é a favor, parece que ele... o Bolsonaro parece que era a favor, o Alckmin, não, isso aí, tá. Ou seja, até isso eles estão preocupados, porque essa é uma ideia que pode tomar corpo e que pode mudar muita coisa. Porque isso é uma ideia democrática, é importante colocar, porque veja, quem manda, quem faz as leis, se você levar em conta a divisão dos poderes, é o Legislativo. Exatamente. Quem decidiu que o Supremo tem 11? O Legislativo. Na Constituição. Mas por quê? Mas quem decidiu a Constituição? Os constituintes. Exato. E quem faz reforma constitucional? É o Parlamento. Então, o Parlamento imbuído da constitucionalidade necessária. É legítimo para fazer Exatamente. Isso. Então, agora é o seguinte, nós temos que resolver os impasses políticos fazendo política. Porque aqueles que cantaram a pedra durante mais de 3 anos aí, renegando a política, certo? Para tentar fazer demagogia agora nessa eleição, isso não pode. Certo? Se tem político corrupto, tem. Vamos botar eles na cadeia, num processo legal. E é importante registrar que o Gilmar Mendes, falando no SBT, numa entrevista e tal, ele deu pau na imprensa, inclusive. Certo? Porque ele falou, agora tudo é prisão preventiva, Então, quer dizer, eles destruíram o instrumento da prisão preventiva.
preventiva, certo? Não pode, você está pensando o quê? O país tem que discutir outros assuntos. E vocês sempre disseram, aí o cara falou assim, não, doutor Gilmar, eu divulguei os seus habeas corpus. E a gente também divulgava essas decisões aí dos procuradores e tal. Aí eu falei, não, vocês pegavam a decisão dos procuradores, que é o seguinte, o cara já está condenado. O cara faz uma matéria, agora mesmo teve outra matéria aí sobre, quem foi? Um cara aí que foi indiciado. Então ele já matou o cara ali, você viu a matéria, todo mundo saiu, pô, esse cara está condenado. Certo? Então, quer dizer, eles não têm o menor pudor, que é o seguinte, os inimigos dele, naquele momento, eles traçam. Depois faz autocrítica, né? Porque a Globo não falou dele. Então, eles apoiam a ditadura, a Folha de São Paulo botou os carros dela para a OBAN, para a Operação Bandeirante, que torturava, sequestrava, matava a gente, etc. Depois faz autocrítica, realmente excedemos, etc., depois que tudo foi feito. Moisés, nós ainda temos que, em alguma oportunidade, enfrentar as eleições no estado do Rio de Janeiro. Ainda tem algum tempo, não? Pelo menos para dizer quem são os candidatos? 3 minutinhos. Não, quem são os candidatos? Aqui do estado do Rio, 3 minutinhos aqui nos finais aqui. Então eu vou divulgar aqui, ó. O PDT lançou o Pedro Fernandes. Isso. E o partido do Romário lançou o Romário. Certo? O Romário, que estava sendo discutido aí de que ele não seria candidato e tal. Parece que quem vendeu esse peixe foi o pai, né, que queria o apoio dele. Mas o Romário é o candidato, certo? Isso. Antônio Garotinho. Tem candidato. Deise Oliveira, do PSTU. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí, né? 11. Para não dizer que a gente só está debatendo a eleição presidencial. Antônio Garotinho, Deise Oliveira, Eduardo Paes, Índio da Costa, Marcelo Trindade, Márcia Tiburi, Pedro Fernandes, Romário, Tarcísio Mota, Vinícius Fará e Wilson José Wilson. São esses os candidatos. Eu só queria dizer que o Garotinho é o cara que bate na Rede Globo, certo? E a Tiburi, que é do PT, é uma pessoa que está fora do meio do métier político, tem como vice, como é o nome do candidato? Outsider, Leonardo Giordano, que é vereador em Niterói, era pré-candidato a governador pelo PCdoB, PT e PCdoB fizeram aliança formal aqui, ela é candidata a governador e Leonardo Giordano entra na chapa como vice-governador da... E o Pedro Fernandes é do PDT, também do campo popular. Claro, apoia o Ciro e tudo mais. E o Tarcísio Mota, PSOL. E o Tarcísio Mota do PSOL. Tem o vice do PSOL aí já? Tem, é uma professora. Né? Eu não tenho o nome aqui agora, mas a gente promete que o próximo programa nós vamos tratar especificamente das eleições do Estado do Rio de Janeiro, porque se você reparar até agora o PMDB, eu não vi em nenhum jornal que é um candidato do PMDB aqui no Rio de Janeiro. Não tem candidato. Mas não tomou decisão ainda, o que vai fazer? O Pezão vai apoiar o Eduardo Paes. Formalmente o PMDB vai... O Pezão estava na convenção do Eduardo Paes. Mas o PMDB não... A ata do PMDB até agora, nada. Pelo menos até agora, né? Mas enfim... Vamos discutir o Rio de Janeiro. Moisés, obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. Você que está em casa nos assistindo, sempre leve em consideração que a gente está gravando hoje, quando for ao ar, já tem um delay do tempo percorrido. Mas não esqueça, www.tvcrio.org.br e o aplicativo da TVC Rio também, que você pode baixar no seu celular para assistir da onde você quiser. Prepare o seu coração, porque vamos viver fortes emoções até outubro. Forte abraço e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.